Você já se perguntou se está colocando a quantidade exata de graxa para a lubrificação dos rolamentos? A lubrificação ela é essencial para o bom funcionamento de máquinas e equipamentos. Nessa aula você vai aprender como calcular o preenchimento inicial e também a quantidade de graxa para a relubrificação dos rolamentos. Vão observar que o fator de rotação ele está diretamente ligado à quantidade de graxa que você vai precisar fazer a lubrificação dos rolamentos. E vamos usar aqui como exemplo um rolamento autocompensador de rolos 22311. E agora nós vamos aprender a calcular. Normalmente, a lubrificação do rolamento é feita a partir do preenchimento de graxa em todo o espaço livre aqui do rolamento. Mas aqui a gente vai calcular qual o volume desse espaço livre. Então, a primeira coisa que a gente vai calcular aqui é o fator de rotação. Você vai observar que o fator de rotação ele está diretamente ligado à quantidade de lubrificante que o seu rolamento precisa. Então, a fórmula aqui do fator de rotação é o RPM vezes o diâmetro médio do rolamento. Para esse rolamento aqui, o 22311, ele tem uma velocidade limite de até 5.600. E aqui a gente vai estipular para o cálculo uma rotação de 1.800 RPM. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é encontrar qual é o fator de rotação. A partir do resultado, vocês vão ver 3 faixas de lubrificação. Lubrificar até 100% do espaço livre, até 30% e 10%. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é fazer o cálculo com os dados do rolamento. Então, vamos lá. Vou usar aqui a calculadora. Deixa eu colocar aqui. Então, quais são os dados que nós precisamos? O RPM, a gente vai utilizar aqui 1.800. Então, 1.800 multiplicado, vou abrir aqui o parênteses para colocar o diâmetro médio, que vai ser o diâmetro externo, que é o D maiúsculo, que é 120, mais... Na verdade, eu vou apagar e já vou colocar isso aqui como uma fração, para ficar melhor para a gente. Então, aqui, a fração. Então, vai ser o diâmetro externo, 120, mais o diâmetro interno, que é 55. Eu vou descer aqui e colocar aqui que isso aqui precisa ser dividido por 2. E aqui eu vou fechar o parênteses. E aqui eu vou dar OK. Observe, eu tenho a rotação, que é 1.800, vezes o diâmetro médio, que é o diâmetro externo, que é o D maiúsculo, e o diâmetro interno, que é o D minúsculo aqui. 120 o externo, 55 o interno, dividido por 2. Então, isso aqui vai dar o quê? Deu um valor aqui de 157.500. Isso quer dizer o quê? Então, gravem aí. Se esse fator de rotação aqui, ele for menor que 200.000, ele pode ser preenchido com até 100% do seu espaço livre. Até 100% do espaço livre. Se esse valor aqui, ele der acima de 200 até 500.000, ele vai ser preenchido com 30% do seu espaço livre. E se for acima de 500.000, ele vai ser preenchido com apenas 10% do seu espaço livre. Ou seja, a partir do momento que vai aumentando a rotação, vai diminuindo a quantidade de graxa que vai ser colocada ali no seu rolamento. Então, gravem. Até 200.000 pode preencher com até 100%. De 200 a 500, 30%. E acima de 500.000 vai ser 10%. Por exemplo, aqui, vou fazer esse cálculo, vou colocar um valor aqui de 4.000. Vou apagar aqui. Vou colocar agora que é 4.000 RPM, vezes, vou abrir o parênteses, a fração, e aqui o diâmetro externo, 120, mais o diâmetro interno, que é 55, e vou descer aqui e colocar aqui o 2, fechar o parênteses, OK. Observe que agora o valor deu na faixa de 200 até 500. Então, aqui, se eu aumento a rotação para 4.000, se eu aumento aqui para 4.000, eu já não posso mais preencher o espaço livre com 100%, e sim 30%, porque aumentou o fator de rotação. Então, o preenchimento inicial aqui vai ser de até 30% do espaço livre. Mas esse espaço livre, qual o volume dele?
Então, veja, no primeiro exemplo aqui, com 1.800, a gente encontrou o valor abaixo de 200 mil. Já com o valor de 4.000, um valor aqui de 350 mil, o fator de rotação. Então, para esse aqui, vai ser um valor de 30%. Já aqui para 1.800, o valor de até 100%. Então, agora, o que a gente vai aprender? Calcular qual é esse espaço livre. Por quê? Existe também o preenchimento do mancal. A gente vai ver aqui esses exemplos. Quando o reabastecimento é pela lateral ou pelo centro do mancal. Mas primeiro a gente vai calcular aqui o espaço livre, qual o volume aqui do rolamento. Então tem essa fórmula, que é o V igual a π sobre 4 vezes B, que é a largura. Aqui, entre parênteses, diâmetro externo, a diferença do diâmetro externo menos o interno, vezes 10 a menos 3, menos a massa dividido por 7,8, vezes 10 a menos 3. Então aqui a gente vai jogar isso aqui na fórmula e vamos encontrar aqui o seu volume, que é o espaço livre do rolamento. Veja que isso é de acordo com as suas dimensões. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos ligar aqui e vou colocar aqui uma fração que vai ser, vou apertar o Shift, vou colocar o π dividido aqui por 4 para frente, vou multiplicar isso aqui por a largura, B, a largura é 43, e vou multiplicar agora, ou vou colocar apenas aqui abrir o parênteses, que é o diâmetro externo, eu vou colocar aqui, ó, que eu vou precisar de um valor ao quadrado, que vai ser 120 ao quadrado, menos, mais uma vez aqui vou usar esse botãozinho aqui, que é 55, seta para frente, ao quadrado, vou fechar o parênteses. Opa, vou voltar aqui e tenho que colocar para frente. Fechar o parênteses. Agora vou multiplicar isso aqui por 10 a menos 3. 10 a menos 3. E agora eu vou colocar para frente, sinalzinho de menos, e vou usar mais uma vez a fração aqui, ó, que vai ser a massa do rolamento, que é 2,32 quilos. 2,32 quilos. Vou descer aqui e vou colocar 7,8 multiplicado por 10 a menos 3. Então aqui, a única coisa que eu fiz foi substituir aqui os valores para a gente encontrar aqui qual é o espaço livre. Só recapitulando, para o exemplo aqui de 1.800 o fator de rotação, ele deu um valor aqui menor do que 200 mil. Quando isso acontece, lubrificar até 100% do espaço livre. Certo? Então aqui eu vou dar um OK. Então eu encontrei aqui, ó, um valor de aproximadamente aqui 87. Então 87 aqui, 87 vai ser o nosso espaço livre. Aqui que seria gramas, né? Então vamos lá. 86 gramas aqui. Que o valor aqui nós estamos em quilos. Então vamos lá. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Observe, eu tenho aqui, eu já encontrei o espaço livre, que é de 86 aqui, ó. Vou colocar 87, que é o valor que foi aproximadamente 87. Isso aqui, centímetros cúbicos, que é o volume, né? Que é o que vai suportar ali para inserir o lubrificante. Então vamos lá, 87, que é o volume. Aqui, observa o seguinte, geralmente o espaço livre nas laterais aqui é o mesmo espaço livre nos mancais o mesmo espaço livre dos rolamentos. Então observe que aqui, quando o preenchimento, aqui a gente está falando a quantidade aqui, né? Se for de 100%, vai colocar esse valor aqui, se for 100% do seu espaço livre diretamente no rolamento, né? Se for
de 30%, então 30% em cima desse valor aqui. Olhando para cá, existe o preenchimento também nos mancais. Então, o preenchimento ele pode ser reabastecido ou pela lateral ou pelo centro. Quando é pela lateral, veja que o preenchimento inicial é 40% do volume livre na caixa de mancal. Então, 40% do volume livre na caixa de mancal. Então, vou fazer 40% de 87. Aí eu venho aqui, vou apagar, vou colocar 87 vezes 0,4. Isso aqui vai ser igual a 34,8. Esse é o valor para o preenchimento inicial aqui, quando o reabastecimento é na lateral do mancal. Então, aqui eu tenho 34,8 gramas. E aqui para relubrificação, onde há muita confusão nisso. Às vezes utiliza a forma para relubrificação, achando que é a mesma coisa do preenchimento inicial. Então, veja, a fórmula para o reabastecimento aqui vai ser, vou apagar aqui, vai ser 0,005 vezes o diâmetro externo, que é 120, vezes a largura, que é 43. Então, isso aqui, ó, para o reabastecimento, que na verdade você está inserindo novamente as propriedades que o mancal, que o rolamento precisa para manter a sua lubrificação de forma eficiente em um período que já foi determinado, né? Então, aqui, veja que o valor é diferente para o reabastecimento. Então, aqui você vai colocar esse para a relubrificação, esse valor aqui é 25,8. 25,8 gramas. 25,8 gramas. Mas se o preenchimento no mancal, ele é no centro, o seu reabastecimento aqui, o seu preenchimento, ele é pelo centro do mancal. Então, ele vai ser 20% do espaço livre na caixa de mancal. Então, o que a gente vai fazer? Vai calcular isso aqui, ó, o valor que a gente encontrou lá, 87, vezes 0,2. Então, aqui, veja que é a metade. Então, aqui, ó, por quê? Ele vai inserir já no centro e vai expandir pelas laterais. Então, aqui, 17,4. E para o reabastecimento, a fórmula vai ser essa aqui. 0,002 vezes o diâmetro externo, que é 120, vezes a largura, que é 43. Então, aqui também é menor. Vai ser aqui 10,32. Então, observe que há diferença aqui, até nos mancais. Se na sua estrutura aqui, o seu bico graxeiro, o seu reabastecimento é pela lateral, você vai utilizar essa fórmula aqui. Se é no centro, o que você vai utilizar essa fórmula aqui de 20% do volume livre na caixa do mancal, que geralmente ele é o mesmo volume livre do rolamento. Então, dessa forma, a gente viu que a rotação ela está diretamente ligada aqui ao preenchimento, quanto de graxa você precisa colocar no rolamento. E se você precisa saber o volume livre do rolamento, é com base aqui nas suas dimensões, algumas constantes e a massa aqui do rolamento. Calculamos o fator de rotação, vimos que existem algumas faixas, se ele alcança algumas faixas, a quantidade de lubrificante ele vai ser diferente de acordo com a sua rotação e dimensões. Tá certo? Então essa foi a nossa aula, espero que tenha gostado. Se você gostou, curte. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e continue acompanhando os nossos conteúdos. Um abraço e até as próximas aulas.